Eu reafirmo pela milésima vez, o cristianismo não é uma doutrina, embora ele contenha um aspecto de doutrina. Mas ele não é, ele é uma sucessão de fatos que começou a acontecer no ano 1 e não parou de acontecer até agora. Eu já até tive essa conversa com alguns liberais. Vamos enxugar o Estado. Muito bem. Quem enxuga o Estado? O próprio Estado. Por exemplo, você quer privatizar, tem aqui um monte de departamento que estão só dando prejuízo, nós vamos privatizar, vamos vender. Quem vai vender? Quem pode vender os bens do Estado, senão o próprio Estado? Na hora que ele vende para particulares, ele cria uma rede de parcerias com particulares. E de maneira informal e agora quase invisível, insensível, espalha a sua autoridade até os últimos confins da vida social. Foi isso que aconteceu no Brasil no período do FHC, desde o FHC até agora. Privatizou. Quanto mais privatizava, mais aumentava a autoridade do Estado. Mesmo porque você privatizando, você descarregando o Estado de certas tarefas que só estão dando prejuízo, que são muitas trabalhosas, ele conserva os seus recursos para ele poder conquistar novas áreas. Tanto que este período das privatizações é também o período no qual o Estado começa a se meter cada vez mais na vida privada dos cidadãos e até na linguagem. Isso não acontecia antes. Então, quando o Brasil estava repleto de estatais, o governo tinha cuidado das estatais, elas estavam dando prejuízo para todo canto. Agora vendeu as estatais, o que nós vamos fazer com o dinheiro que sobrou? Vamos fazer programas sociais, programas educacionais, etc. Assim por diante. Então, enxugar o Estado é uma expressão que não quer dizer nada. Você não pode se livrar de um Estado opressor e avassalador enxugando o Estado. Isto é impossível. E, no entanto, acho que quem usou a expressão como metáfora foi o Roberto Campos, em primeiro lugar. Só que ele sabia o que estava falando. A partir daí, a fórmula se condensou no chavão e começa a ser repetida por pessoas que não pararam para pensar nisso aí. O Roberto Campos estava perfeitamente consciente disso, de que quem enxuga o Estado é o próprio Estado e, portanto, este é um processo muito complexo e perigoso até. Então, por que as pessoas falam tanto em enxugar o Estado? Porque elas têm uma consciência de que o problema básico do Brasil é que o Estado é sempre a única força agente. O Brasil teve Estado antes de ter a população. Quando chegou o governador-geral Mendes Sá, ele trouxe um ministro da Justiça, que era o ouvidor-geral, e o ministro da Fazenda, que era o provedor-geral. E já tinha um governo, então. Só que não tinha população, só tinha macaco, tatu-bola, então, mas já tinha o Estado feito. Não é isso? Mais tarde, vamos dizer, com a população que era composta de 50% de escravos, portanto não eram cidadãos, chega o Dom João VI e monta o aparato administrativo do Brasil, antecipando-se à sociedade. Então, o Estado sempre esteve à frente de todos os empreendimentos no Brasil. Como é que o Brasil se industrializou? O Brasil se industrializou porque um economista chamado Roberto Simons, ele leu o livro do Mikhail Manuilescu, economista romeno, sobre o protecionismo, e ficou entusiasmado com o livro e levou o livro para o Getúlio Vargas e disse: precisamos fazer leis protecionistas. Daí fez leis protecionistas para criar a indústria nacional. Então a indústria nacional é filhote do governo. Tá certo? Então o Estado é sempre o agente. E a sociedade civil vai ficando cada vez mais para trás, cada vez mais inerme. Pior ainda, cada vez que se faz uma revolução ou golpe de Estado, é sempre na mesma base. Quer dizer, é um grupo que quer concentrar todo o poder nas suas mãos para reformar o Estado à sua maneira, tá certo? E dominar toda a sociedade civil em volta. Foi assim na Independência, foi assim na República, foi assim na Revolução de 30, foi assim em 1964 e foi assim na ascensão do PT. Então isso quer dizer que essas sucessivas revoluções que prometem libertar o povo brasileiro, elas não podem libertar, porque elas estão fortalecendo o opressor. Quer dizer, o mecanismo opressor muda de mãos, mas na hora que ele muda de mãos ele já cresce imediatamente. Você não vai poder comparar, por exemplo, o Estado brasileiro da antiga República com aquilo que o Estado se transformou depois da Revolução de 30 e, sobretudo, depois do Estado Novo de 1937. Quer dizer, comparado com a ditadura Vargas, o Estado da República Velha era uma mãe. Ele, na verdade, não tinha poder nenhum, coitadinho. Simplesmente se limitava a repartir os bens entre meia dúzia de famílias, mas não estava oprimindo ninguém, não estava pondo ninguém na cadeia. Quando veio o Getúlio Vargas, ele pôs um bocado de gente na cadeia,
manda matar, etc, etc. Coisa que o Estado não podia fazer antes. Então, do mesmo modo, quando cai o Império, a República que vem, ela já começa como ditadura. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava dando uma conferência na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que era o antigo Congresso Nacional, o edifício do Congresso Nacional. E atrás de mim tinha um imenso quadro do Marechal Floriano Peixoto. Né? E digo, olha que legal, quer dizer, a sede do Congresso tem um quadro comemorativo do primeiro sujeito que fechou o Congresso. Né? Quer dizer, uma situação absolutamente cômica, mas era assim. Então, a República já veio como ditadura, a Revolução de 30 virou ditadura, 64 virou ditadura, o PT virou ditadura. É sempre assim. Né? Por que isso acontece? Porque as pessoas não entendem a verdadeira natureza do Estado. Acreditam que o Estado é apenas uma entidade que se mantém pelo poder material, né? Pelo poder de polícia, pelo controle da economia, etc, etc. Não entenderam a verdadeira natureza do Estado. Para entendê-la, você tem que recuar 200 anos e ver o que Hegel escreveu a respeito do Estado, que foi o sujeito que mais entendeu o Estado no mundo. Hegel dizia o seguinte: o Estado é a máxima criação da inteligência humana ao longo de toda a história. Isso é verdade. O ser humano inventou alguma coisa maior, mais complexa, e mais racionalizada do que o Estado? Nunca. Então, peraí, você não está discutindo com um idiota qualquer, com um grandão bobo que só tem o poder porque está com um porrete na mão. Não é assim. O Estado, ele tem, vamos dizer, a superioridade do domínio da razão, porque ele é a incorporação máxima da razão. Tanto ele é a incorporação máxima da razão, que se você pegar o conjunto das ciências existentes, que por sua vez também pretendem ser encarnações da razão, você verá que, como não existe uma ciência unificada, não existe nem pode existir, nunca existirá uma ciência unificada, quer dizer, uma teoria geral de tudo. Isso quer dizer que o mundo da ciência não é unificado na esfera teórica ou intelectual. Ele só é unificado por via administrativa e burocrática. Você pega uma universidade, aí temos aqui o departamento de biologia, ali o departamento de psicologia, aqui o departamento de economia, ali o departamento de história, etc, etc. O que unifica tudo isso? Uma entidade administrativa e burocrática, que é a própria universidade, a qual só existe por permissão do Estado. Então, se as ciências só têm unidade na esfera administrativa e burocrática, significa que o cume da racionalidade científica é a administração estatal e não o conteúdo das ciências. Tanto que uma descoberta científica, uma suposta lei científica, descoberta por seu fulano, por mais cientistas que a endossem, ela só adquire autoridade pública na hora que o Estado a endossa e a transforma em lei. Fora disso, ela continua sendo apenas uma opinião. Não é isso? Então, por exemplo, quando aparece para a teoria da evolução, era apenas uma teoria, uma ideia que um cidadão teve. Foi lá, observou uns animais, né, pegou umas conchinhas no Brasil e tal, e chegou à conclusão, o negócio foi assim. Era apenas a opinião dele. Daí começa a discussão. Segue essa discussão por décadas. E cada um pode ter a opinião que quiser. Não há, essa teoria não tem uma autoridade universal. Porém, chega um dia que o Estado diz: ensinar isto é obrigatório nas escolas e ensinar o contrário é proibido. Virou verdade universal. Quer dizer que a instância última decisória de todos os debates científicos não é nenhum cientista, não é nenhuma organização científica, é a administração estatal. Estão entendendo? Isso significa que o poder do Estado é uma coisa imensamente mais profunda do que os liberais e conservadores imaginam. Por exemplo, se chega aqui um economista liberal, como o Mises fez, chega, faz as contas e diz: olha, uma economia liberal é muito mais eficiente do que uma economia estatizada. Ele tem razão, isto é verdade. Só que o seguinte, a economia é apenas uma ciência no meio de 400. Ela não pode ter um poder de influência superior ao de todas as ciências juntas, que se unificam na hierarquia administrativa no topo da qual está o Estado. Portanto, uma teoria científica, por mais verdadeira que ela seja, não tem poder nenhum contra o Estado. Daí aparece
O político liberal que leu von Mises e disse, o velho está certo, nós temos que fazer isso, temos que liberalizar a economia. Como vamos liberalizar a economia? Nós nos candidatamos a deputados e senadores e votamos leis. Ou seja, nós liberalizamos o Estado através do poder estatal. Agora, é óbvio que o poder estatal jamais se diminui, né? Ele se expande por outros meios. Você lê um livro do Bertrand Juvenel, do poder, história natural do seu crescimento, você verá que essa é a constante nos últimos 4 séculos. Portanto, você tem aqui um Estado centralizador estatista, você vai lá, elege o seu partido e ele começa a privatizar tudo. E na hora que ele privatiza, evidentemente quem comprou se torna automaticamente parceiro do Estado, já tem interesse em comum, tá certo? E então o poder do Estado se multiplica de maneira informal através das suas parcerias. Veja a promiscuidade da relação entre o governo petista e essas grandes empresas e você vai entender o que eu estou falando. É isso? Então, muitas delas foram brindadas com privatizações no tempo do FHC e gostaram da ideia de trabalhar com o Estado e estão trabalhando até agora. Então, elas são donas dos meios de produção, tá certo? Mas tem que trabalhar em parceria estrita com o Estado. Por quê? Mesmo porque ele é o seu principal cliente. Você cria uma mega empreiteira que nem o Odebrecht. E daí você vai construir para quem? Você vai construir casas populares para o seu Zé Mané? Quantos Zé Manés você não precisaria pagando prestação para sustentar uma Odebrecht? Então, evidentemente, não serve. O único cliente é o quê? É o Estado. Então, o negócio está privatizado, é privado, mas ele depende inteiramente do Estado para crescer. Então, isso tudo me leva a acreditar que a perspectiva está invertida. É o Estado que é grande demais e nós temos que diminuí-lo, né? Viu? Não, o Estado brasileiro, em termos absolutos, ele não é grande demais. Se você pensar quanto por cento do país são funcionários públicos, são apenas 8%, é pouco. Se fosse 50%, o país complicou. Mas em termos absolutos, o Estado brasileiro é pequeno. Então eu digo, por que ele nos oprime tanto e por que ele é o problema? Não é porque ele é grande demais, é porque a sociedade civil é fraca. Este é o problema. Então isso quer dizer que esta desproporção entre o poder da sociedade, do Estado e o poder da sociedade civil não pode ser remediado agindo no Estado. Só pode ser remediado agindo na sociedade civil. Isso é óbvio ou não é? Portanto, não adianta mudar o Estado, não adianta fazer uma reforma política. Eu vejo, por exemplo, agora que o PT está caindo pelas tabelas, começa a aparecer, então, liberais e conservadores, já com a ideia de vamos reformar o Estado, nós vamos chegar lá e vamos mudar a Constituição, vamos mudar não sei o quê, o direito administrativo, ou seja, fazer mais uma reforma do Estado, né? Que naturalmente vai acabar fortalecendo o próprio Estado de uma maneira ou de outra. Se o Estado é sempre o agente principal e se todo empreendimento de mudança tem de ser encaminhado através do Estado, você está intensificando, né, o monopólio da ação pelo Estado. Não é óbvio o que eu estou dizendo? O pessoal sempre fala assim, depois de 20 anos diz, o Olavo tem razão. Às vezes confessa, não confessa. Já apareceu o Boris Fausto dizendo coisa que eu estou dizendo há 20 anos. Né? Então eu falei, o maior problema do intelectual esquerdista que tem pretensões de honesto hoje é como concordar com o Olavo sem dizer que ele tem razão. Chega lá e diz a mesma coisa que o Olavo disse, mas não pode citar porque o Olavo é assim, ele é que nem traveco. Né? Traveco você transa em segredo. Você não vai contar para ninguém. Você vai lá, come o traveco, ou é comido, sei lá, cada um faz o que quer. Né? E quando você vê na rua no dia seguinte, você faz de conta que não conhece. Então não é assim. Né? Tem até um traveco que cantava, traveco argentino cantava uma música, Soy lo proibido. Coitadinha, todo mundo comia ela e depois não reconhecia na rua. Então o Olavo virou um traveco, porra. Né? Você vai lá na maior promiscuidade mental com ele, mas você não conta para ninguém. Tá certo? Então, o que acontece é exato o que eu estou dizendo agora, amanhã ou depois todo mundo vai estar dizendo.
Por quê? Porque foi eu que falei? Não, é porque é óbvio. Acontece que num país onde a linguagem está viciada pelo abuso das metonímias, abuso assim psicótico das metonímias, né? As pessoas acreditam que as ideias agem, né? Elas acreditam que as armas matam, né? Tudo isso aí é metonímia, né? Acreditam que a miséria produz revoluções, tudo isso é pensamento metonímico, quer dizer, é uma. Aí o Wittgenstein tem razão, tá? Aí você tem que dar razão ao Wittgenstein. Tudo isso é uma confusão verbal miserável. Tá? A gente não precisa furar essa barreira para ver como é que as coisas são mesmo. Então, infelizmente, nós precisamos das palavras para pensar. Nós não conseguimos pensar com coisas. Só quem pensa com coisa é Deus. Nós de vez em quando pensamos um pouquinho. Por exemplo, se você se lembra daquela aula, uma das primeiras aulas que eu dei sobre o negócio do baralho, né, as cartas azuis e vermelhas, uma coisa assim. Ali você está pensando com coisas, mas para o ser humano isso é muito difícil. Agora, Deus, todas as coisas que existem, foi Ele que pensou. E daí uma tremenda desproporção, fazendo um parênteses. Por exemplo, é muito comum as pessoas compararem doutrinas filosóficas com o cristianismo. Todo mundo faz isso. Os historiadores da filosofia, parece, eles não resistem, dá uma coceira. Né? Ah, Platão diz isso, mas o cristianismo diz aquilo. Aristóteles diz isso, mas o cristianismo diz aquilo. Todo mundo faz isso. Só que acontece que isso aí é uma covardia, isso é concorrência desleal. Porque uma filosofia são apenas coisas que o sujeito pensou. Não são, são ideias que o sujeito pensou, não são coisas da realidade. Né? Agora, a ação do cristianismo no mundo, a ação do Cristo, é uma coisa que aparece na realidade material. Né? Os milagres do cristianismo acontecem no mundo material. Então, Deus não precisa argumentar para mostrar o que ele está dizendo é verdade. Ele manda fazer um milagre e pronto, acabou. O filósofo pode fazer isso. Né? Platão podia lá multiplicar os pães, né? Fazer o Lázaro ressuscitar, fazer a menina sem pupila enxergar, que nem fez o Padre Pio. Ele não pode, ele só pode usar palavras, coitadinho. E do outro lado, então, vem aqui um neguinho discutindo com Deus. Você fala para ele, vai perder. Então, é uma concorrência desleal. O cristianismo e a filosofia não estão no mesmo plano. Eu reafirmo pela milésima, o cristianismo não é uma doutrina, embora ele contenha um aspecto de doutrina. Mas ele não é, ele é uma sucessão de fatos que começou a acontecer no ano 1 e não parou de acontecer até agora. Os milagres continuam acontecendo. Veja os vídeos do Dr. Ricardo Castanhon e vocês vão entender. Quer dizer, que raio de coisa é esta? Cai uma hóstia no chão, o nego manda examinar a hóstia e descobre que ali é sangue, e que o sangue está pulsando, está vivo. Eu digo, o que é isso? Quem pode discutir com uma coisa dessa? Quer dizer, o que é uma filosofia? A minha filosofia, ou a do Kant, ou a do próprio Platão, é nada, são apenas palavras.